Olá, tudo bem? Meu nome é Edivaldo, professor de redação, e esse é o canal do curso Redigir. Estamos iniciando já mais uma aula do curso de narrativa. Na aula anterior nós vimos a diferença entre narrativa verbal e narrativa não verbal. E na aula de hoje nós vamos ver textos narrativos em prosa e em verso. Queremos lembrar você também que vai fazer a sua avaliação do Enem, que aprender narrativa é muito importante. De repente você pode dizer, mas os temas de redação geralmente são dissertativos argumentativos. Por que eu iria estudar narrativa? Então, estudar narrativa é importante porque você pode interpretar textos com muito mais facilidade, conhecendo a estrutura deles. Por isso, vamos então à nossa aula de narrativa. Quando falamos em texto narrativo, nós geralmente lembramos de um tipo de texto que é o texto em prosa. Mas existem também narrativas em versos. Então, o mesmo tema pode ser tanto escrito em verso quanto ser escrito em prosa. Isso nos faz lembrar da letra de uma música do Moacir Franco. Moacir Franco, além de humorista, daqui de perto, aqui da nossa cidade, Ituiutaba, Moacir Franco também, ele é um compositor muito talentoso. E ele mostrou numa das suas músicas que o mesmo tema pode ser escrito de duas maneiras. Ele tem uma música dele que chama Rosa, aí ele diz, viva a rosa, cantada em verso, cantada em prosa. Então ele mostrou que o mesmo tema pode ser contado de duas maneiras. Agora, qual é a diferença entre uma narrativa em verso e uma narrativa em prosa? Uma narrativa em prosa e uma narrativa em verso. Primeiro vamos ver a narrativa em prosa. Quando dizemos a você que um texto é escrito em prosa, isso quer dizer que é uma linha à frente da outra. Ou seja, frases que formam períodos, que formam parágrafos. E os parágrafos, então, vão formando aí um texto em prosa. Então, lembre sempre desse detalhe. A prosa é quando uma frase é escrita após a outra. Sendo assim, uma narrativa em verso é quando uma frase é escrita uma embaixo da outra. Às vezes, conforme a gente vê nas músicas, pode ser também em rima. Nós temos na nossa literatura brasileira autores que se especializaram em escrever poesia. Um dos poetas que vem em nossa mente, originais, que na verdade eram poetas, mas eram narradores também, um deles, o que se destaca muito, é o Castro Alves. Castro Alves, ele principalmente no seu poema Navio Negreiro, na sua obra, então nós observamos ali que ele conta uma história. Ele narra várias situações em relação aos escravos que estavam sendo trazidos para o Brasil naquela ocasião, e ele estava denunciando aqueles maus tratos, aquela situação. Então nós vamos ver aqui um poema do Castro Alves relacionado com o tema da escravidão, onde nós observamos aí o caso de uma narrativa em verso, e diferentemente de uma narrativa, que poderia muito bem ser uma narrativa em prosa, mas o poeta Castro Alves, tão talentoso, conseguiu transformar essa história em versos. Vejamos. Observamos então aqui a Canção do Africano, um poema de Castro Alves. Começa assim. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão,
Entoa escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Muito bem, né? Muito bonito, né? Muito interessante, um verso, né? Uma narrativa do Castro Alves, onde ele menciona aí a situação da escravidão, ele denuncia a situação da escravidão naquela ocasião. Mas nós podemos dizer que as músicas também são versos. Se você observar as letras de música também parecem poesias, são escritas em formas de verso. No passado, principalmente no período literário do trovadorismo, havia esse costume dos poetas, né? Eles declamavam a poesia e iam cantando também a poesia, os menestréis, né? Naquela ocasião. E hoje todo compositor, todo músico, principalmente os músicos compositores, eles escrevem as letras de música, com certeza, em forma de poesia. E muitas delas são verdadeiras narrativas com todos os elementos da narrativa, principalmente com aquele elemento número 1 que eu falei para você, essencial, personagem. E nós podemos lembrar então de uma letra de música que com certeza é um exemplo interessante de narrativa. Você com certeza já escutou, se não você pode procurar aí na internet. É a letra da música Eduardo e Mônica. Então é muito interessante, porque na letra da música Eduardo e Mônica, o Eduardo é um garoto aí saindo aí da adolescência, ele conhece a Mônica, né? A Mônica tão experiente, já fazendo faculdade, com muita cultura, e os dois se encontram e começam a namorar. E aí a história vai contando a diferença entre os dois, depois os dois se casam, e no final o filhinho do Eduardo está de recuperação e o Eduardo e a Mônica não podem viajar. Então veja que interessante essa história, né? Conta toda a história do Eduardo e da Mônica. Então essa é uma letra de música que exemplifica bem. Depois dá uma examinada na letra Eduardo e Mônica, para você examinar, entender aí a diferença de o que é um texto escrito em verso narrativo. Então vimos na aula de hoje que a narrativa pode ser escrita em verso, também pode ser escrita em prosa. Isso é muito importante, porque muitos desses textos aparecem nos processos seletivos, no vestibular, nas avaliações do Enem e no nosso dia a dia, até mesmo com as letras de música. Na próxima aula nós vamos ver sobre foco narrativo. Queremos deixar um convite aqui a você, para você se inscrever em nosso canal se você ainda não se inscreveu. Já, como dizemos sempre, você pode ser o nosso aluno aqui do curso Redigir. Então faça a sua inscrição, dê o joinha também no final dessa aula, com certeza vai ser de grande ajuda para todos nós. Obrigado e um abraço.